Muito bem, então pessoal, nós vamos falar então de sistema operacional, kernel do sistema operacional. O sistema operacional é um conjunto grande de programas, tá? Porque quando a gente fala sistema operacional e a gente fala kernel do sistema operacional, por que a gente tem a noção de que são duas coisas diferentes? Mas na realidade, eles são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, o que é o sistema operacional? O sistema operacional, basicamente, é o código, é o conjunto de códigos, é o sistema que faz com que o computador seja iniciado, né, que o computador fique ligado, certo? O sistema como todo fique ligado e que que torne as ferramentas, os recursos do hardware operacionalizáveis para quem? Para o usuário. E também vai executando aquelas tarefas de background de manutenção e de gerenciamento do sistema operacional. E quando o usuário pedir alguma tarefa, executar aquela tarefa, que eu acabei de falar que são aqueles recursos de hardware, por exemplo, mover um arquivo de um lugar para outro, renomear um arquivo, apagar um arquivo, abrir uma aplicação na tela, abrir um player de áudio, abrir um player de vídeo, certo? Então, executar tarefas das mais diversas possíveis, tudo bem? Então, esse é o sistema operacional. Mas o sistema operacional, né, como um todo, instalar o que? Drives de placas, isso tudo é o sistema operacional, tá? Mas o que é o sistema operacional e o que é o kernel? O kernel, pessoal, é o núcleo do sistema operacional, ou seja, na realidade ele é o sistema operacional limpo, sem ferramentas de terceiros, né? A ideia, né, o conceito é isso aqui, tá? Então, o que é o kernel do sistema operacional? O kernel do sistema operacional é o sistema operacional, é aquele conjunto de códigos que faz com que o computador funcione, disponibiliza ferramentas para o usuário, né, para realizar tarefas, né? Ele abre janelas de aplicações para o usuário, ele executa impressão, ele executa mudança de nome de arquivo, ele executa mudança de usuário, por ver se eu quero fazer logoff como usuário e fazer login como outro usuário. Isso tudo é o sistema operacional, o kernel do sistema operacional tem que disponibilizar para quem? Para o usuário. Então, esse é o kernel, é o sistema operacional. Mas quando a gente fala como sistema operacional como um todo, né, quando a gente fala, por exemplo, Windows, quando a gente fala Windows, a gente não está se referindo especificamente ao kernel do Windows. O que é o kernel do Windows? O kernel do Windows é aquele, conjunto de códigos que faz com que o Windows funcione. Mas quando a gente fala do Windows, a gente já está comprando a ideia do que? Do kernel do sistema operacional Windows, mais algumas ferramentas opcionais. Por exemplo, antigamente, né? Vamos falar hoje, por exemplo, o navegador, que já vem junto. Aí vem um monte de ferramenta da Microsoft. Ele vem ferramenta, por exemplo, ele vem com drives para a gente instalar dispositivos. Por exemplo, você colocou uma placa de vídeo, você não precisa usar o drive do fabricante, ele detectou, ele instala e você já está utilizando a sua placa. Isso tudo é o sistema operacional, tá? Por exemplo, o que é um drive? Por exemplo, drive é um código que faz com que uma determinada placa funcione. Por exemplo, eu tenho meu computador, peguei uma placa de vídeo e aí eu coloquei essa placa de vídeo no computador para uma placa aceleradora, né, obviamente, para eu poder jogar, né, ou para eu poder executar tarefas do meu trabalho, por exemplo, no Revit, que é uma ferramenta que serve para a gente fazer desenhos arquitetônicos, né, Arc 3D, ou então, por exemplo, ferramentas, vamos supor, de desenhos gráficos, uma ilha de edição de áudio, uma ilha de edição de vídeo, certo? Então eu vou precisar dessa placa para fazer isso, perfeito. Então, se eu não tiver o drive no sistema operacional, eu preciso do quê? Do drive do fabricante. Então, o Windows, o que ele faz? Ele pega o kernel dele, que é o sistema operacional bruto mesmo, que a gente fala, que faz com que o computador funcione, e ele agrega ferramentas, tá? Essas ferramentas podem ser desde programas, como o próprio navegador que eu falei para vocês, ou então um player de áudio que vem junto com ele. Por exemplo, o Windows Movie Maker não é do kernel do sistema operacional. O Windows Movie Maker, ele é o quê? Ele é uma ferramenta que vem agregada ao kernel do sistema operacional, que serve para quem? Para o usuário do sistema operacional Windows assistir vídeo ou ouvir uma música, certo? Então são os acompanhamentos que a gente fala, que são os anexos. Então o sistema operacional comercial, que a gente fala assim, o sistema operacional Windows, Linux, macOS, ele é o completo, ou seja, é o sistema operacional, aquele conjunto de códigos que faz com que o computador funcione, agregado a todas essas ferramentas. Mas quando a gente fala kernel do sistema operacional, automaticamente a gente subentende que a gente tem que tirar todas essas ferramentas do sistema operacional.
Tá? Por exemplo, tirar os drivers, tirar essas aplicações e deixar só o sistema operacional bruto mesmo. Então, quando a gente fala kernel do sistema operacional, é o sistema operacional bruto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o Linux hoje, se a gente for instalar, vamos supor, uma versão do Linux bem, vamos supor, um Ubuntu, vamos supor. O Ubuntu hoje, ele tem mais ou menos, depois de instalado, tudo prontinho, né, o sistema operacional versão Linux, né, versão Ubuntu, porque o sistema operacional é o Linux. A versão é que é o Ubuntu. Então, o sistema operacional Linux, versão Ubuntu, ele ocupa mais ou menos aí em torno de que, completão, com todos os programas instalados, 4 GB. Tá? Ele vem com editor de texto, planilha eletrônica, vem com navegador, vem com player de áudio, player de vídeo, vem com vem com joguinho, que joguinho bem besta, mas vem, enfim, então ele vem com um conjunto de quê? De ferramentas. Mas se eu usuário, quiser usar só o kernel do Linux, ou seja, só o código do que? Do núcleo, ou seja, o código bruto do sistema operacional Linux, aí eu vou mostrar depois para vocês quando a gente entrar na parte do Linux, posso ir lá e pegar só o kernel do Linux na internet. Tem um site que chama kernel.org. Então, nesse site kernel.org, eu pego só o que? O kernel do sistema operacional Linux. E ó, eu vou dizer para vocês, você sabe qual que é o tamanho do sistema operacional, né? O tamanho do arquivo do sistema operacional Linux kernel bruto mesmo? Uns 250 MB. Instalado, talvez ele dê em torno de uns 600, 700 MB instalado. Vocês perceberam a diferença? Então, o sistema operacional, ele vem com uma monte de ferramentas, drives e módulos agregados a ele, né? E o kernel não. O kernel é só o que? Aquele núcleo, aquele conjunto de códigos que é o que? Necessário para fazer o sistema funcionar. Ah, mas eu não vou ter ferramentas no sistema, no kernel do sistema operacional? Você vai ter. Vai ter. Então, se tivesse uma versão bruta do Windows, você teria mais ou menos ali, talvez no máximo, um gerenciador de arquivos e alguma outra ferramenta administrativa, como por exemplo, um desfragmentador, uma ferramenta de gerenciamento de verificação de erros do disco, coisas, mas ele vinha com todos os outros, tipo Paintbrush, tipo gravador de áudio, gravador de vídeo, não, nada. E aquele negócio, você espetou um drive ali, né, espetou um dispositivo, ele não reconhece. Por quê? Porque ele não vem com os drives, porque os drives são dos fabricantes. E aí o que acontece? O sistema operacional faz acordo com os fabricantes, ele pega uma parte desse código aqui, que é a parte que faz com que o dispositivo funcione, e ele agrega o que? Ao kernel dele. E aí ele fica o que? Vai se estufando, vai virando esse o que? Esse sistema operacional que a gente tanto fala. Então esse é o kernel do Linux. Muito bem. Então o sistema operacional é formado por rotinas, né, que a gente fala, gerenciadores, que executam essas diversas tarefas. A gente viu na aula passada que é o gerenciador de processo, o gerenciador de memória, o gerenciador de entrada e saída, o gerenciador de o que? Armazenamento. Esses são os 4 principais, ou seja, para que eu possa chamar, né, uma ferramenta de sistema operacional, para que uma ferramenta possa operacionalizar o funcionamento de o que? De um hardware, ele tem que ter no mínimo esses 4 elementos. O gerenciador de processo que a gente já viu na aula passada, que é aquele, né, código, aquele conjunto de códigos que faz com que o que? Que os processos, os códigos que estão lá no processador, por isso que chama processo, os processos no processador sejam executados da forma correta e que sejam o que? Retornados para quem? Para o usuário. Tá? Então, olha só, quando a gente fala, o processo que estava na memória, não está errado. Assim, literalmente, teoricamente, está errado você falar o processo que estava na memória. Por quê? Porque na memória, né, você não tem processo. O processo, ele só é quando está no processador, por isso chama processo. Quando ele não está no processador, ele não está sendo processado, então não é processo. Então, como é que eu chamo? Pode chamar de código que está na memória, certo? Mas a gente tem um pessoal que chama processo que está na memória. Tudo bem, a gente chama por uma questão de hábito, certo? Bom, então o gerenciador de memória. O gerenciador de memória, né, é o conjunto de códigos do sistema operacional responsável por determinar a forma como, né, os dados vão vir do disco, do armazenamento para a memória, como vão ser armazenados na memória, como vão ser referenciados, como vão ser realimentados, né, certo? Porque a gente viu que a gente tem um refresh na parte de arquitetura e organização de computadores, e depois como que eles vão ser enviados para quem? Para o processador. E vice-versa, como que eles vêm do processador, como eles são armazenados, como são referenciados, e como que é feito para mandar da memória para o quê? Para o armazenamento, para ele ser o quê? Guardado lá no nosso disco. Aí a gente tem gerenciadores de entrada e saída. Então a gente tem que ter um conjunto de códigos, uns programas, né? Tem que ter os programas
responsáveis por gerenciar toda entrada e saída. Ou seja, se eu mandei fazer uma impressão, é o gerenciador de entrada e saída que vai pegar essa minha requisição de quê? De uma impressão e vai mandar lá para a impressora. Falou assim, ó, impressora, o usuário pediu para você fazer isso. Quem faz é o sistema operacional. E qual parte do sistema operacional faz isso? Gerenciador de entrada e saída. Beleza? E aí, finalmente, a gente tem o gerenciador de armazenamento, que é aquele código, que são aqueles programas, aqueles softwares dentro do sistema operacional que são responsáveis em o quê? Em mostrar, em armazenar, de como armazenar o dado, a informação no disco, como referenciar, quais informações que precisa colocar quando o dado for gravado no disco, certo? Como que ele tem que ser distribuído no disco. Todas as formas de como fazer para gravar, deletar, editar e mover arquivos no disco são todos o quê? O responsáveis por quê? Gerenciador de armazenamento, ok? Então esse é o kernel do sistema operacional. Mas quando a gente fala de sistema operacional como um todo, né? Como por exemplo, quando a gente fala de sistema operacional Windows, então a gente está falando o quê? Se referindo ao Windows como um todo, certo? Quando a gente fala kernel do Windows, a gente se refere apenas então somente a esse conjunto de códigos que são o quê? São o núcleo principal do sistema operacional. Então tem essa diferença. Se eu falei kernel do sistema operacional, você sabe que é aquele núcleo, né, básico, padrão, que faz com que o computador funcione. Quando a gente fala sistema operacional Windows, a gente já está o quê? Agregando todas essas outras funcionalidades, todos os outros códigos e todos os outros o quê? Softwares e programas que estão o quê? Agregados ao kernel do Linux, do sistema operacional. Tudo bem? Então aqui, ó, então não confundir o kernel com aplicações utilitárias ou interpretador de comandos ou demais ferramentas que acompanham o sistema operacional, tá? Por quê? Porque aplicações são o quê? São de terceiros. Utilitários também são de terceiros. Interpretador de comandos também pode ser de terceiros, né? O Linux tem vários interpretadores de comandos. Nenhum deles é do próprio do Linux mesmo. Foram criados por outras empresas. E as demais ferramentas que acompanham o sistema operacional, por exemplo, player de áudio, player de vídeo, navegador e etc. Tal, ok? Bom, então as aplicações do usuário são utilizadas pelos usuários de uma maneira transparente, né? Isso já tinha visto lá. Então, qual que é a principal função do sistema operacional? É ele operacionalizar o computador e as ferramentas que tem no computador para o usuário de forma transparente. Ou seja, eu faço o uso do computador e dos softwares de uma forma transparente. Ou seja, como assim de forma transparente? Eu não preciso saber qual que é o código que está por trás daquele software para eu poder usar ele. Eu só preciso saber que o quê? Que eu abri o editor de texto, cliquei na tecla K, vai aparecer o K para mim. Isso se chama transparência. Agora, como que o sistema operacional faz com que esse K, né, seja lido pelo teclado, seja enviado lá para o processador, seja processado lá, seja enviado de volta para o utilitário, para o sistema operacional, do sistema operacional para o utilitário, no caso o editor de texto, e como que ele faz para aparecer na tela, eu não preciso saber esses trâmites técnicos, então eu só preciso saber que apertei o K, ele vai aparecer o K na tela. Isso se chama transparência. Ok? Bom, beleza, vamos para baixo. Então olha aqui, o kernel, tá? A gente pode fazer contato com o kernel de 3 formas diferentes. Né? Como que a gente pode? A gente fala assim, o usuário, nunca é direto, tá, pessoal? Sempre através do que? Do sistema operacional. Então a gente faz sempre o que? Via sistema operacional, tá? Comunicação com o sistema, com o hardware. Bem, então vamos lá, com o kernel do sistema operacional. Então, rotina de sistema, que são as requisições de aplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala rotina de sistema, né? Quando a gente fala que chamado ao sistema, o certo seria chamado ao sistema, a gente chama de call system em inglês, é o seguinte, é requisição das aplicações. Então, por exemplo, o que acontece? Quando eu cheguei lá, teclei a letra K no editor de texto, eu já estou fazendo uma chamada do meu sistema operacional, avisando ele que o quê? Que é para ele fazer o quê? Executar uma determinada tarefa. Tá? Bom, aí a gente pode fazer o quê? Também via utilitários. Esses utilitários também vão utilizar a rotina do sistema. Então, por exemplo, compilador. Você digitou lá no editor de programa que você tem lá, sei lá, seja VisualAlg ou Portugal, ou seja, qualquer um lá, né, e você digitou o seu código. Perfeito. Você acabou de digitar seu código, você manda compilar. O que é compilar? Compilar é o ato de transformar, de converter linguagem de alto nível, que é aquela linguagem que é do usuário, que a gente entende, bom, tipo, faça isso, faça aquilo, se acontecer isso, faça aquilo outro, para a linguagem de máquina. Que é a linguagem de máquina? 0 e 1.
Então ele converte, quando a gente fala, o arquivo executável. Quando a gente fala arquivo executável, depois eu vou mostrar para vocês o que é um arquivo executável. Na verdade, o arquivo executável é um arquivo composto por quê? Por bits, 0 e 1. Ok? E as linguagens de comandos, que são os comandos que a gente executa, sejam texto ou sejam gráfico. Daí eu vou mostrar para vocês que o próprio Windows também, ele possui uma interface, tá, do modo texto para execução de quê? De comandos. Mas a gente, no Windows, a gente praticamente não usa. Né? Eu uso muito Linux, então eu uso muito linha de comando. Né? Tem a mesma função no gráfico? Tem. Tá? Mas nem sempre você consegue o quê? Às vezes, especificar uma ferramenta gráfica, você consegue especificar um comando gráfico como você especifica no comando texto. E eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. Tá? Como assim? Por exemplo, eu quero arrastar e soltar, né, um arquivo de um lugar para o outro. Eu estou movendo o arquivo de um lugar para o outro. Mas quando eu escrevo lá na linha de comando, mova esse arquivo daqui para cá, mas com outro nome, eu já não consigo fazer pelo quê? Pelo comando gráfico, que é clicar, segurar e arrastar e soltar. Mas pelo modo texto eu consigo fazer isso. Ok? Muito bem, perfeito. Então vamos lá. Bom, então o SO é executar de forma diferente de uma aplicação comum sequencial. Os procedimentos que a gente executa no sistema operacional, tá? Eles têm uma ordem definida. Tá? Tudo bem? Ele tem uma ordem definida, ele tem uma sequência para ele acontecer. E a maior parte dessa sequência aqui, ela é o que? Definida pelo próprio sistema operacional. Então, por exemplo, e muda de sistema operacional para sistema operacional, tá? Você fala assim, eu vi um comando, por exemplo, lá no DOS, que você digita um comando e ele copia um arquivo de um lugar para outro. Mas eu vi lá no Linux que é um comando bem parecido também. Né? Por exemplo, aqui no DOS, eu quero copiar um arquivo de um lugar para outro, eu digo assim, copy, né? C-O-P-Y, né? Eu dou o nome de arquivo de origem e dou o quê? O destino dele. Então, eu estou indicando para o sistema operacional que o quê? Que eu quero copiar um arquivo de um lugar com esse nome, um arquivo com esse nome de um lugar para outro lugar. Perfeito. Então, ele vai lá e executa aquela sequência que está definida no Windows para fazer o quê? Aquela cópia. Ou para o quê? Aquela o quê? Transferência de arquivo de um lugar para outro. Ou aquela deleção de arquivo. Né? Ou aquela edição de arquivo, enfim. No Linux, o comando é praticamente igual. Então, a única diferença aqui lá no Windows é copy e aqui é cp. Então, o que eu faço? CP vem de abreviatura de copy, né? CP de copy. Ele pegou a letra C e a letra P. E aí eu digo qual que é o nome do arquivo e para onde eu quero o quê? Transferir esse arquivo. Ou para onde eu quero copiar esse arquivo. Então, vocês observem que o procedimento, a linha de comando, é praticamente parecido. Só que o código por trás é diferente. Então, vocês estão percebendo a diferença? Então, assim, às vezes, o comando é parecido. Por exemplo, você vai lá no Linux e no Mac OS também, você pega um arquivo, arrasta de um lugar, você leva para o outro, é igual. Você clica um arquivo, segura, arrasta de uma pasta para outra. É igual nos 3 sistemas operacionais. Só que o código com que isso faz com que isso aconteça é diferente nos 3. Vocês perceberam? Então, por isso é que os sistemas operacionais são diferentes e o modus operandi, ou seja, os procedimentos, né, o passo a passo para que ocorra uma determinada funcionalidade também é diferente. Ok? Bom, muito bem. Então a gente falou lá do kernel, que são os 4 principais papéis dele, são esse aqui, ó. Então, gerenciamento de processos, a gente vai chamar de GP, gerenciamento de memória GM, gerenciamento de entrada e saída GS e gerenciamento de o quê? De sistema de arquivos, tá? Tudo bem? Esse sistema de arquivos, gerenciamento de sistema de arquivos, a gente pode, né, que é o considerado também como gerenciamento de armazenamento, dá o mesmo. Tudo bem? Bom, Ô, prof. Muito bem, então. Então, quando a gente fala de... Quando a gente fala de kernel de sistema operacional e a gente observou essa questão dos gerenciadores, a gente percebe, né, algumas situações. Muito bem. Então, vamos lá. A gente viu que a gente tem esses gerenciadores. Vamos lá. Tem esses gerenciadores, deixa eu abrir aqui no modo apresentação. Ok.
E aqui a gente tem o que? Alguns exemplos. Então, tratamento de interrupções e exceções. Interrupções, vocês lembram, a gente viu ano passado, semestre passado, na parte de arquitetura e organizações. O que é interrupção? O próprio nome já fala, né? Interrupção. O que é interrupção? É quando eu interrompo uma tarefa para o quê? Solicitar a execução de outra tarefa. E ele acontece aqui no GP, que é registrador de processo. Um exemplo claro disso aí, que eu acho que eu citei para vocês na aula passada, é justamente a questão do que? Do antivírus. Então, o antivírus é o que? Ele é uma ferramenta, um utilitário, certo? Que ele está rodando lá em background. Então, ele está executando lá em segundo plano. Então, o que acontece? Então, você tem um processo, está executando aonde? Lá no processador. Ele está sendo executado no processador. Mas assim que o usuário insere um dispositivo móvel e a gente percebe que esse dispositivo móvel, tá? A gente percebe que esse dispositivo móvel ele está infectado, ou seja, colocou um dispositivo móvel, qual que é o procedimento? Colocou um dispositivo móvel, tá? Se você tiver com antivírus e esse antivírus estiver habilitado para verificar todas as mídias, então o que acontece? Automaticamente o sistema operacional avisa ele. Depois que o sistema operacional montou, tá, o dispositivo móvel, o que ele faz? Ele avisa automaticamente, ele avisa o antivírus. Falou, antivírus, tem ali um dispositivo que foi o quê? Foi inserido. Faça a leitura dele, faça a verificação. Bom, quando acontece isso, aí a gente tem uma interrupção. Por quê? O que é interrupção? Então, quando eu chamo, o sistema operacional chama o antivírus, automaticamente o que ele faz? Ele interrompe, tá? Interrompe a funcionalidade do processo que estava lá no processador, ou seja, ele retira o processo que estava sendo executado no processador, ele armazena numa fila que a gente chama de fila de processo, ele volta esse processo numa fila de processos, né, e joga na frente de todo mundo, tá, passando por todo mundo que está na fila de processos, lá para onde? Lá para o processador para ele ser executado. Por quê? Porque ele é uma tarefa prioritária. Então, o sistema operacional faz muito isso. Todos os sistemas operacionais fazem isso. Eles têm execução, tá, limitada. Um processo não pode ficar eternamente executando no processador até terminar. Porque senão a gente dá um processo que a gente chama de starvation, que é um processo de inanição. O que é o processo de inanição? Outros processos que estão na fila para executar, para serem executados pelo processador, ficam esperando eternamente e nunca executam. Então a gente chama de morre de fome. Então não posso ter um processo executando no processador eternamente. Então por isso que criou-se, quando a gente for ver mais a fundo a parte de gerência de processo, eu vou explicar isso aí melhor para vocês. Então o que acontece? Os processos que entram na fila de processo, tá? Aquela fila que espera para ser executado pelo processador, eles têm uma cota de tempo que eles podem ser executados e também tem uma prioridade. Entendeu? Então, vamos supor, ele chegou lá, executou, vamos supor, ele tem 4 ciclos de clocks para ser executado. Então, depois de 4 ciclos de clock, ele é automaticamente retirado do processador, esse processo volta para a fila de processo, outro processo vai lá. Então, isso é troca constante de quê? De contexto, a gente chama de troca de contexto. Por isso que a gente, às vezes, tem a impressão que a gente está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, só que, na realidade, como a gente só tem um processador, ele está executando uma tarefa de cada vez. Só que ele trabalha com uma rapidez tão grande, troca tão rápido esses processos, e executa tão rápido esse processo nesse ciclo de tempo, que a gente tem a impressão que a gente está executando várias tarefas ao mesmo tempo. Beleza? Então, a interrupção é isso. Então, criação e eliminação de processo e thread. Eu acabei de dar exemplo para vocês. Ó. Criei um processo, tá? Depois a gente vai mostrar alguns comandos para vocês, para a gente criar e para a gente matar processo. O comando no Linux para a gente criar processos é o comando fork, tá? E o comando para a gente eliminar, deletar esse processo é o comando kill. Professor, qual que é a diferença entre processo e threads? Então é o seguinte, processo é quando tem um processo, tá? Um código, ele vai para o processador e executar lá. E o threads? O threads são subprocessos. Por exemplo, eu posso ter um código lá e esse código, ele startar vários outros subprocessos. Ou seja, basicamente é o seguinte, eu pegar um código e dividir ele em vários códigos menores. Tá? Ou então pode ser que a gente chama também, que é, no caso que a gente vai ver de microkernel, kernel kernel monolítico. Por exemplo, no caso do Android mesmo acontece isso. No caso do Android, a gente tem um processo que seria executado no sistema operacional normal. Aqui a gente tem o processo sendo gerando 2 threads, ou seja, esse processo ele é dividido em 2 instâncias, tá? Pode ser feito assim, é o mesmo processo, ele não gera 2 subprocessos, mas é um processo sendo dividido em 2 instâncias. Por quê? Porque olha só, eu contei para vocês que o Android ele é um Linux customizado. Então o que o pessoal fez? O pessoal que criou o Android era uma empresa
que na época, quando surgiram os primeiros celulares, e os celulares tinham um sistema, né, os primeiros celulares com os chineses, os sistemas eram feitos em Java, esses sistemas eram muito, assim, como é que eu posso falar? Esses sistemas assim, muito ruins, porque eles vinham meio que com pacote fechado, e era muito difícil. Eu lembro que eu tentei instalar umas 2, 3 vezes pacote Java, e eu consegui umas 2, outras vezes eu não consegui, enfim, era um negócio meio complicado. E os sistemas não tinham padronização. Para as empresas de telefonia isso era ruim também. Então o que eles fizeram? Uma empresa pensou o seguinte, falou, vamos criar um sistema operacional, né, baseado no Linux que seja utilizável de forma bastante intuitiva, né, e que qualquer um possa instalar. Então eles criaram o Android. Então o que eles fizeram? Pegaram e enxugaram, né, o sistema operacional Linux, ó, observem. Então eles deixaram mais ou menos o Linux bem enxuto, bem magrinho, quase que praticamente o que? Um kernel, tá? Por quê? Porque, por exemplo, tinha muita ferramenta que você não usa no smartphone, que já vem no Linux e não é utilizado no smartphone. Tem muito drive, tá? Que é o código de instalação de placa, que não é usado em smartphone, que é usado só em notebook e computador. Por que eu vou colocar isso no kernel? Então eles foram lá e tiraram todos esses componentes aí. Então ficou, né, um kernel bem enxuto, bem magrinho. Aí o que eles fizeram? Eles criaram o Android. Mais para frente, eles viram que estava tendo uma dificuldade, porque, pessoal, o sucesso de um sistema operacional, o sucesso de uma plataforma, o sucesso de um console, né, de uma forma geral, é ter pessoas, é ter alguém que desenvolva para ele. Então, por exemplo, se eu vou lá e lanço um console de games, ele pode ser o console de game mais perfeito que existir no mundo, o mais rápido, o mais, né, fantástico que existir no mundo, que dá de 10-0 no PlayStation, 10-0 no Xbox, mas se eu não tiver, tá, se eu não tiver jogos para ele, então esse console não serve para nada, certo? Então, por exemplo, se eu não tiver acordos comerciais com empresas que desenvolvam jogos para esse meu console, não adianta nada eu ter o que? Um console. Eu não vou conseguir vender para ninguém, porque ninguém vai conseguir jogar nada. E a mesma coisa o sistema operacional. Se eu tenho um sistema operacional e ninguém escreve programas para ele, então o sistema operacional não serve para nada, certo? Porque ninguém vai usar. Você não tem aplicação para usar em cima dele. Então o que eles fizeram? Então eles perceberam que era difícil, porque o pessoal já não tinha, naquela época o pessoal já não tinha, ainda hoje o pessoal não tem muito assim, costume de escrever aplicações para Linux. Tanto é porque que 98% das pessoas usam Windows. Porque a maior parte dos programas que são feitos para o Windows. Então lança-se primeiro para Windows. Então o que acontece? Então, pessoal, a maioria usa o Windows. Então se eu sou uma empresa que vou desenvolver uma ferramenta, eu vou desenvolver ela para o Windows primeiro, porque 98% dos meus clientes usam Windows, certo? Isso é óbvio. Então eles viram que era difícil desenvolver ferramenta para o Linux. As empresas não queriam desenvolver muita ferramenta para Linux. Então o que eles fizeram? Falaram assim, ó, qual que é a linguagem que está em moda hoje? Ah, é Java. Ah, mas Java precisa do quê? De uma máquina virtual. Então, qual que é o lance bom do Java? O Java a gente costuma falar que é um código pesado, um código lento. Mas por outro lado tem uma vantagem. Se você sentou no Linux, você escreveu um código Java, você sentou no Windows, escreveu um código Java, se você sentou no macOS, escreveu um código Java, ele roda em qualquer plataforma. O código é o mesmo para todos. Basta você ter o que? A máquina virtual Java instalado no seu computador, no seu sistema operacional. Então o que acontece? Então um processo que é criado em Java, um código que é criado em Java no computador comum, ele viria para o sistema operacional, do sistema operacional para o processador direto. Aqui ele tem o que? É dividido em duas instâncias. Por quê? Porque a aplicação, tá? A aplicação que eu escrevi em Java, ela vai para a máquina virtual, certo? A máquina virtual lê esse código em Java e converte bytecode, né, que a gente chama de bytecode, que é, né, código de máquina, e joga para onde? Para o sistema operacional. O sistema operacional joga lá para o quê? Lá para a máquina, para o hardware. Sendo que se eu não tiver a máquina virtual, eu só tenho o quê? Uma instância, que é o quê? A aplicação, sistema operacional e processador. Aqui eu tenho uma instância a mais. Então eu gero um thread a mais. Porque eu tenho o quê? A ferramenta, né? Aplicação, máquina virtual, sistema operacional e o quê? Processador, certo? Então o que acontece? A gente até brinca que o pessoal que criou o Android foi genial, né? Eles pegaram lá e fizeram tipo um carrinho bem rápido, bem ligeiro e bem leve, né? Que é o Android.
Aí depois foram lá e sentaram um caminhão de cimento em cima, que é a máquina virtual, porque a máquina virtual gera mais threads, né? Então threads são o quê? São subprocessos, tá? Ou são instâncias a mais de um processo. Tudo bem? Então você tem um processo, você dividiu esse processo em 4 outros processos, então você já está chamando de quê? De subprocessos, perdão, ou threads. Então, sincronização e comunicação entre processos e threads, isso aí também é a função do sistema operacional, está lá na gerenciador de processos. E escalonamento e controle de processos e threads, aqui que é escalonamento, é tirar um e colocar o outro, é escalonar, certo? É mudar, certo? Gerência de memória, gerência de sistema de arquivos, gerência de dispositivos, suporte a redes locais, que está dentro dessa parte de gerência de entrada e saída, e teleprocessamento em redes distribuídas, que também está dentro da parte de gerência de entrada e saída. Bom, muito bem, deixa eu ver aqui, modo de acesso ao sistema operacional. Então, como é que a gente acessa o sistema operacional? Via instruções, né? Tudo bem? Essas instruções são disponibilizadas pelas ferramentas ou diretamente pelo usuário com o sistema operacional, tá? Mas também via ferramenta, porque na realidade você sempre vai precisar de uma ferramenta. Seja essa ferramenta um terminal para você digitar o código, seja essa ferramenta o quê? Uma aplicação que você está executando o quê? Um comando qualquer, um comando visual qualquer. Tudo bem? Então, o uso indevido pode ocasionar sérios problemas de integridade do sistema. Você trabalhar direto no hardware, isso acontecia muito antigamente, gerava esse problema. E, na realidade, esse foi um dos grandes impulsionadores, um dos grandes motivadores para que se criasse o sistema operacional. Para que o usuário, tá, não inserisse funções ou comandos diretamente no hardware, mas sempre através de quê? Do sistema operacional. Mas você fala assim, professor, qual que é o problema? Por exemplo, se eu executar um comando errado, isso pode o quê? Executar o quê? De forma errada e retornar uma resposta errada. Aí, se você tem um sistema operacional, o que acontece? Dificilmente você vai executar um comando errado. Né? Por quê? Porque o comando de arrasta e solta é só o arrasta e solta. O comando copy, ele só faz CP. Ele não faz outra coisa, certo? Então você não está interagindo direto com o sistema operacional, mas você está com o hardware, mas você está interagindo com o hardware utilizando o sistema operacional que já tem métodos, olha aqui, ó. A gente já viu aqui em cima, ó, ele já tem procedimentos, padrões para que você trabalhe com o quê? Com o hardware. E ele execute essas tarefas para você. Tudo bem? Ok? Muito bem, então vamos ver. Modo de acesso ao sistema operacional, vamos ver. Então a gente tem o modo usuário e o modo kernel. O modo usuário é aquele modo que você não tem muitos privilégios, tá? Você só faz aquelas tarefas básicas e a gente tem 2 tipos de comando basicamente no computador. Depois lá no Linux eu vou mostrar isso para vocês, mais latentemente. Inclusive eles ficam até em pastas diferentes. A gente tem aquele modo usuário normal, que ele faz aquelas tarefas usuários normais de um usuário. Né, que é deletar, editar, remover, mover, instalar arquivo, etc. Tal. São tarefas usuárias de um usuário. E a gente tem aquele modo kernel, que são aquelas funções específicas para a administração do sistema. E aí você tem que ter privilégio específico para você o que? Usufruir dessas ferramentas e dessas funções. E aí a gente chama o que? Esse aqui modo administrador ou modo kernel. É a mesma coisa do Windows lá, você chegar lá e você colocar o que? A senha do administrador para você fazer uma determinada tarefa, ou instalar um software. Por isso que a gente fala que às vezes o Windows o Windows é mais inseguro. Na realidade não é que o Windows é mais inseguro, é que no Linux, pessoal, quando a gente for instalar o Linux, eu vou mostrar para vocês. Quando você instala o Linux, ele pede automaticamente para você que você crie um usuário, tá? Um usuário comum. E ele deixa você, quando você vai abrir o sistema, você vai entrar no sistema instalado, ele permite que você entre como quê? Como usuário comum. Inclusive tem algumas versões, tipo Debian, que ele não permite nem que você faça login na interface gráfica como usuário administrador. Já no Windows é diferente, não. No Windows você cria o usuário, e aí quando você cria esse usuário que você cria, você já cria ele no modo que? Com perfil de administrador. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, você tem um usuário comum, tá? Então você não tem acesso ao que? A ferramenta administrativa, você não tem acesso ao sistema. Se você contrair o malware, ou seja, se você pegar um vírus no seu computador, esse vírus ele não vai conseguir fazer muita coisa, no máximo vai destruir alguns arquivos pessoais seus, dependendo do modo dele agir, certo? Por quê? Porque ele não consegue o quê? Acesso o quê? À administração do sistema, porque você está como usuário comum. Mas se você loga como usuário administrador, e a maior parte dos usuários
praticamente quase todos os usuários, quando instalam o Windows, eles já entram como usuário administrador. O que acontece? Se você contrair o malware, esse vírus, ele vai estar o quê? No perfil de um usuário com permissão administrativa. Então ele vai poder fazer muita coisa de errado. Então por isso que geralmente o estrago é grande, certo? Então qual que é o certo? Qual que é o correto? O correto é você sempre ter um usuário comum criado e você usar esse usuário. Ah, mas eu preciso instalar um programa. Não tem problema, o Windows pergunta para você. Né? Quando você for instalar um programa, fala assim, ó, coloque aqui seu login e sua senha de administrador. Então você vai lá, coloca seu login e sua senha, pronto. Ele já te dá a permissão de você instalar aquela ferramenta. Então existem todos esses perfis aqui, essas situações. Então no modo kernel ou no modo administrativo, você pode usar comandos e ferramentas administrativas que no modo usuário você não pode, porque você não tem privilégios aqui. Aqui você tem. Vamos ver, modo de acesso ao Windows, System Call, já falei isso, chamado sistema. Bom, muito bem. Então, vou passando rapidinho aqui. Então, o que acontece? Modo de acesso, como é que eu acesso o sistema operacional? A gente deu uma pincelada lá em cima. O primeiro jeito, né, é fazer o quê? O uso do System Call, que é o quê? Uma chamada ao sistema. A outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui, pessoal, no modo usuário, tá, e no modo kernel, para quem tem smartphone com Android, sabe que tem algumas ferramentas, a gente usa o Android como o que? Modo usuário. A gente é um usuário comum no Android. Mas a gente não tem o que? Privilégio de administrador root. Se a gente quiser privilégio de administrador root, a gente tem que instalar o que? Programa específico. Que o pessoal chama de, ó, instala o root do Android para você ter acesso ao sistema Android. Ok? Muito bem. Então, como é que eu faço uma chamada ao sistema? Uma chamada ao sistema, tá? É o que? Uma aplicação tem acesso ao núcleo, realiza alguma operação que altere sua integridade, então todo o sistema pode ficar comprometido e inoperante. Então as rotinas do sistema operacional compõem no sistema operacional. Então olha aqui, para evitar que eu interaja diretamente com o meu hardware, eu preciso fazer sempre quem? O acesso ao meu hardware, meus recursos de uma forma geral, sempre utilizando o que? O sistema operacional, para que eu não tenha acesso a quem? Ao sistema operacional núcleo dele. E como que eu faço esse acesso? Sempre fazendo o quê? Uma chamada do sistema. Ou seja, né, eu dei o exemplo lá no início. Se eu teclei, abri o editor aqui, se eu teclei um K, letra K aqui no meu editor, então o que acontece? Automaticamente eu estou pedindo para quem? Que minha ferramenta, né, minha aplicação, né, digite a letra K na tela. Como que ele faz essa requisição? Ele faz via códigos, que já para cada sistema operacional existe e que cada um é específico de cada sistema operacional. Ele faz uma chamada ao sistema. O que é chamada ao sistema? É simplesmente falar assim, ó, sistema operacional, vem cá. Tudo bem? Ó, é o seguinte, o usuário pediu para você, né, colocar a letra K lá na tela para ele. Então isso é um System Call. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Então o System Call, o que é um System Call? São aplicações, né? São uma aplicação, acesso ao núcleo do sistema operacional e ao seu serviço. Tudo bem? Então olha só, o que acontece? Eu tenho acesso, mas não direto ao sistema operacional, tá? Mas eu tenho acesso ao sistema operacional de acordo com rotinas e protocolos pré-estabelecidos. Então o que acontece, pessoal? Então eu posso fazer qualquer coisa ser um X1. Não, dependendo dos privilégios. É por isso que eu falo que a gente tem que ter um usuário comum. Por exemplo, se você for lá, como usuário comum, vamos supor, mandar deletar uma pasta do Windows, o que vai acontecer? Aí fala assim, você não tem permissão de fazer isso. Por quê? Porque você fez uma chamada ao sistema, pediu para apagar uma pasta do Windows, certo? Só que acontece, você não tem acesso com o quê? Com privilégio de administrador. Você não tem acesso ao quê? A privilégio do sistema operacional para você executar aquela tarefa. Então o que acontece? Se aquela operação for permitida para o usuário administrador, porque tem algumas operações que a gente considera são operações autodestrutivas, que nem o administrador do sistema não tem o quê? Não tem permissão de executar, né? Então eu não posso apagar a pasta System, tá? Que é a pasta principal que faz com que todos os arquivos do sistema operacional estejam lá e que faz com que o sistema operacional funcione. Então ele coloca uma espécie de proteção para que o quê? Para que nenhum usuário tenha o quê? Acesso direto o quê? A esses arquivos e essas configurações que estão lá, mas sempre acessos indiretos. Como assim acesso indireto? Eu preciso executar uma tarefa administrativa que está lá na pasta System. Então o que você faz? Você faz uma chamada ao sistema, o sistema operacional vem, vai lá, verifica seus privilégios, procura lá na pasta System aquele recurso, se seu privilégio permitir,
pega aquele recurso, traz e executa ele para você. Tudo bem? Então são rotinas bem estabelecidas. Acabou aqui. Isso, acabou aqui. Muito bem.